Oiê, eu sou Fernanda Leal. Seja você muito bem-vindo ao primeiro episódio. Pensa no friozinho na barriga que eu tô de iniciar um projeto novo pensado com muito carinho, que estava engavetado há muitos anos. Seja muito bem-vindo ao Lealcast. Hoje é dia de Ah, papo de aprovado e a gente tá aqui com a Bia. Gente, pensa num projeto que vocês me pediram e que sugeriram e que deram ideia e que entregaram o nome. O trabalho foi muito mais de vocês do que meu. E hoje a gente começa esse podcast, ele vai ser um podcast itinerante. Então, a gente tá aqui hoje, eu tô gravando esse podcast em Manaus e o plano é rodar o Brasil inteiro e conversar com alunos aprovados que hoje fazem faculdade nas melhores universidades do Brasil. Bia, a gente não podia começar com outra pessoa. ai, que Eu lindo. quis muito que fosse com você. Eu já não vou dar spoiler, eu vou deixar a Bia se apresentar, mas eu só queria que você soubesse disso. Eu tenho um carinho enorme por tudo que aconteceu na sua vida, na minha vida, na vida da sua mãe. É Importante. importante, a gente vai Vamos chegar conversar nesse sobre, ponto. sobre isso hoje. E você é uma aluna que eu não vou esquecer nunca, vai ficar guardada na Ai, minha que lindo. memória a transformação toda que aconteceu nas nossas vidas durante o seu processo de implementação do método Leal. Então, muito obrigada por estar aqui, por ter topado e por fazer esse episódio ser ainda mais especial. Seja muito bem-vinda. Ai, gente, que bom. Meu nome é Ana Beatriz, eu tenho 19 anos. Eu conheci o Método Leal de 16 para 17. Eu estudo na Universidade Estadual do Amazonas, faço Direito, estou no segundo período e eu passei em outras 3 faculdades pelo Enem e mais na UEA com um processo de seleção aqui de Manaus. E realmente mudou muita coisa da minha vida quando começou a ser implementado. Aí eu vou chorar até o final, tenho certeza, mas tudo bem, vamos A continuar. gente chora junta e tá tudo certo. Bia, você quis muito fazer direito, hoje você tá fazendo direito na faculdade que era a faculdade dos seus sonhos, tá fazendo universidade sem boleto, que é o trem mais Glória a gostoso que Deus. tem, amém? Amém. Bom demais. E eu queria começar lembrando o começo da jornada, né? A gente se conheceu no Vetor, o Vetor é um cursinho, que é um cursinho parceiro que eu tenho aqui em Manaus, e é muito louco que desenvolver o método Leal, criar a metodologia, validar cientificamente, levar para congresso e principalmente começar a levar isso para a internet, me abriu essas portas muito pouco prováveis, né? Sair lá de Goiânia e estar aqui hoje em Manaus conversando com você. Hoje, não por acaso, eu visitei a UFAM, amanhã eu vou lá na sua faculdade, amanhã eu vou Ai, lá na amei, UEA. arrasou. E é muito louco, gente, é muito louco pensar, né? Hoje eu tava na UFAM, visitei a faculdade de medicina. Tem algumas turmas da Faculdade de Medicina da UFAM que mais da metade dos alunos foram meus alunos, Ai, sabe? isso é maravilhoso. Não é surreal você É, sair lá de Goiânia e você tá em e Manaus? fazer uma diferença doida. Exato! E poder saber que aquela galera tá ali porque aprendeu com você uma metodologia e estão aplicando na faculdade coisas que aprenderam com Sim. você. Eu sou muito grata. Então eu quero voltar na nossa história lá no começo, de quando você me conheceu lá no Vetor. E diferente do que é meio que padrão, que é uma galera Sim, que fica muito resistente, você olhou pra minha cara e falou: vai, eu quero. vai, me conta. Vamos O lá. que que aconteceu? Foi assim, gente, aqui em Manaus a gente tem o sistema de ingresso, né? Que o pessoal de Brasília que pode estar assistindo é como se fosse o PAS, só que de Manaus. Que se chama SIS, Sistema de Ingresso Seriado. Eu tinha acabado de ir muito mal no meu primeiro SIS, né? Eu tinha feito. O meu primeiro ano foi a pandemia, né? Então eu tinha. Eu vou falar números, vamos falar de Bora, números. gosto assim, gosto É, assim. eu era 60 questões a prova e eu fiz 42. E na época, a gente já vai chegar a outra história também, eu queria medicina. Então aquilo me desesperou. Eu falei, não vai dar pra passar. E aí foi quando a minha mãe chegou em casa e falou: "Tem um cursinho top pra ti agora, que é o Vetor". E a ideia da minha mãe era simplesmente um cursinho que focasse nos conteúdos. Só que eu não sabia que eu não estava precisando só de conteúdo. O conteúdo eu tinha demais. Eu não sabia aplicar, eu me desconcentrava. Eu não sentava e estudava. Não é só sentar e estudar, galera. Fique tranquilo com isso. Era desesperador pra mim. Então eu cheguei no Vetor e na época o professor Paulo chegou comigo e falou, eu falei pra ele, Paulo, eu tô com muito medo, porque
É outro investimento que a minha mãe tá fazendo e eu tô com medo de não conseguir de novo, porque eu não sei estudar. Eu olhei no fundo dos olhos dele. E tipo assim, pra uma aluna que chega lá e eu passei no Colégio Militar de Manaus com 11 anos, eu tinha um monte de coisa que eu ganhava no colégio e olhar pra cara dele e falar, Paulo, eu não sei estudar. Ele nem acreditou em mim, quase que ele ria da minha cara. Mas eu realmente não sabia, eu ia mal nos vestibulares, bem na escola e mal nos vestibulares. Clássico, né? E aí ele falou, a gente tem uma solução pra você. E aí foi quando eu conheci a Fernanda, gente, e deu um match tão grande, eu fazia todas as coisas que a Fernanda mandava fazer, gente, todas as coisas mesmo. Eu comecei fazendo o planner, coisa que eu achava assim, que não ia dar certo, que eu já tinha tentado fazer antes, só que planejamento feito, né, pra semana toda. E a gente já sabe que isso não dá certo. E aí, quando eu vi que eu podia planejar uma coisa de cada vez e tal, eu falei, meu Deus, isso é a cereja do bolo, que maravilhoso. Na verdade, isso é o bolo todo. É isso. É isso. E pra quem tá vendo a gente aqui e tá te ouvindo falar, gente, tá bom, fazer planejamento. Tá, mas vou fazer planejamento Mas como? é Porque se a pessoa for diferente. pegar uma orientação dessa na internet, e infelizmente, aí, alerta de polêmica, tá? Sim. Se a pessoa for pegar uma orientação, às vezes, que ela recebe até na escola, o que ela vai receber? Complicado. Ela vai receber aquela grade de horários que eu tenho pavor. Eu Não tenho é? pavor, eu aprendi a ter Eu pavor. tenho pavor Eu tenho daquilo, pavor. porque aí bota lá, das 14 às 15 matemática, das 15 às 16 história, das 16 às 17 Chega, eu me geografia. tremo. Toda uma programação tirada diretamente do sovaco, que não tem nenhuma evidência científica. As pessoas ensinam porque é costume, porque é tradicional e aí se repete. E se você monta um planejamento desse, você não vai executar. Vai sentir que planejamento não é pra você e vai Sim, acabar desistindo. E vai acabar desistindo. E isso é muito doido. Agora eu tô na faculdade, a minha prima já tá terminando, ela também faz direito, tá estudando pra OAB. Eu cheguei no quarto dela, tinha lá o cronograma pronto. Fê, comecei a me tremer. Eu lembrei. Mulher, É todo pelo amor mundo, de Deus. cara. É todo mundo, é muito louco. Então, Sim. assim, pra quem tá vendo, a gente aqui fala assim, tá bom, planejamento. Mas eu sei que tem que fazer planejamento. Tá, mas você não sabe como faz. Porque Sim. ninguém te ensinou certo, a culpa nem é tua. Então, ó, se você vai fazer planejamento, tá escutando a Bia falar e fala, beleza. Então, se a Bia começou com planejamento, ela passou no curso dos sonhos, na faculdade dos sonhos, como é que eu começo a fazer planejamento? Faça planejamento invertido. Faça como se você estivesse fazendo um diagnóstico da sua rotina. Né, Bia? Sim. Pega o planner, a gente tem planner dentro da página ali do Instagram, você consegue acessar, você consegue pedir pra equipe leal no direct, ou você comenta aqui embaixo no YouTube, aonde você estiver assistindo agora. Você vai pedir o planner do Método Leal, você vai por uma semana anotar exatamente o que você faz Sim. depois de ter feito. Isso vai tirar um raio-x da sua rotina. De início vai ser É divertido. desconfortável. É desconfortável, ok. Você vai Não é adorar a legal. ferramenta, você vai achar super legal. Não é bacana, mas eu acho que o desconforto foi um dos maiores indícios pra mim de que eu tava indo bem, porque antes o meu desconforto era relacionado ao fato de que eu não tava conseguindo aplicar a técnica. E essa não, eu tava desconfortável por conseguir aplicar. Eu falei, vai dar certo. Eu tô no caminho. Eu estou tô no no caminho. Então usem o diagnóstico, esse planejamento invertido pra entender a rotina. E só na segunda semana você começa a fazer planejamento aplicado, definindo quantidade de questões, metas, mas nunca por tempo, né? 1 hora de matemática, escrever matemática 1 hora não diz nada. Não, tem que ser específico, bem específico. Depois do seu diagnóstico, você tem condições de saber o que você é capaz de fazer. Às vezes não é nada, às vezes é nada. Mas você consegue distinguir melhor e planejar de acordo com as suas necessidades. Perfeito. Aí você começou a fazer planejamento. Foi. E aí? Eu aplicava as técnicas meio doida no início, né? Que no início, normalmente, a gente não faz muitas coisas certas. Mas eu vou dar um spoiler já, porque eu tô doida pra falar isso. No meu segundo CIS, foram 52 questões de 60. Com o método Leal. Então, Apenas, meus queridos. tipo, 10 apenas. questões Tipo, a apenas mais, 10 questões a mais numa prova de 60 questões. Um nível de aproveitamento surreal. E sem se matar de estudar, né, Bia? Que eu acho que é a parte mais importante de falar. Ah, não, Sim. então ela começou a aplicar o método Leal e de repente E ela virou da a vez. louca dos estudos. E não. não foi, cara. Porque não é sobre isso. É sobre aproveitamento, estratégia, não é sobre se matar de estudar. Sim. Uma das outras técnicas que eu apliquei no início foi a questão do... Pasmem, eu sou manauara, gente, aqui é muito calor. Mas eu aplicava banho da Vitória. Por quê? Porque era desconfortável fazer planejamento invertido, era desconfortável fazer o planejamento e estudar. Pra mim, na época, era um pouco desconfortável. Mas eu sabia que, caramba, eu tava estudando. E tem até uma aula que você fala que às vezes você estuda o dia inteiro, aí no final do dia você tá cansado. E isso acontecia comigo, mas a gente não pode deixar esse desânimo acontecer, porque isso vai ensinar no cérebro que estudar é ruim. Então, o banho da Vitória foi essencial na minha cabeça. Gente, a Fernanda ensinou uma manauara a tomar banho. É sério, que absurdo. Mas que bênção também. Bia, essa técnica, eu tenho aluno do Brasil inteiro, né? Mas essa técnica aqui em Manaus, ela faz mais sucesso.
Gente, não é por acaso. A gente tá aqui gravando, a gente tá à noite aqui no estúdio gravando. E acho que eu já tomei 3 banhos hoje, assim. Porque eu não tive condição de tomar outros. Porque se tivesse timing, eu tinha tomado outros. Isso que você falou é tão importante. O cérebro precisa entender que estudar é bom. Sim. A gente tem essa coisa ingênua que permeia o senso comum de que basta você sonhar, você querer muito uma conquista, que naturalmente você vai se motivar pra isso. E não vai. A motivação, ela acontece de maneira muito imediata. Então, precisa existir um ganho imediato naquilo que você vai fazer agora. Ou, caso contrário, se o seu cérebro não vê vantagem naquela ação, ele não coloca energia pra fazê-la. Então, o banho da vitória foi uma estratégia simples que eu criei pra mim, originalmente. Acho que eu já contei essa história, né? Na época que eu não tava grávida, eu tava muito grávida, dando palestra pelo Brasil inteiro. E chegou um ponto que eu já tava cansada, mas eu queria concluir as minhas entregas. E eu tava chegando em casa todo dia, reclamando de dor, de cansaço. Que você amava. Exato. Então, a virada de chave é essa. Como é que eu ensino meu cérebro que estudar o dia inteiro é vantajoso? Sim. Que é, pra mim, motivo de orgulho. Você precisa gravar novas memórias. E trazer isso pro corpo é mais eficiente do que ficar só na cabeça. Então, o banho, né? Tomar um banho e pensar quais foram as coisas que eu fiz hoje que me deixam orgulhoso de quem eu sou, do que eu tô fazendo, do que eu tô construindo. Ajuda o cérebro a entender. Fala, opa, peraí. Vale a pena colocar energia no estudo, porque quando você chega no final do dia, você fica feliz por ter feito. E se você fica feliz por ter feito, você vale a vai pena. fazer no dia seguinte também. Exato. Outra técnica muito boa, e agora vamos falar da minha mãe, gente. Aí eu acho que ficou todo mundo curioso com a história da mãe. Foi o descanso consciente. Que, aliado com o banho da vitória, faz você ter uma energia psíquica do caramba, sério. É maravilhoso. Como assim? Acabava o meu dia de estudos, eu tinha estudado, tinha dado o meu máximo, tava cansada, ia pro banho da vitória, me elogiava o banho todo. Eu sou cristã, então eu orava também, eu falava assim, muito obrigada pelo dia, top. E aí eu saía do banho já me sentindo muito feliz o suficiente pra conseguir descansar de forma consciente. Assistir um filme com a minha mãe e com a minha irmã, às vezes ler o livro, mas eu não priorizava isso, que eu já tinha tava em contato com a leitura o dia inteiro, mas sair, descansar, e isso também foi maravilhoso. E por que minha mãe entra aqui? Porque eu acho que a sua mãe também não gosta de te ver descansando. Isso é normal, gente. Mas eu garanto pra você que com os resultados que você vai apresentar, ela vai ficar mais tranquila. Mas tem que apresentar resultado, viu? No começo foi um rolê, porque quando você tá estudando de maneira mais produtiva, você estuda mais e melhor em menos tempo. Em menos tempo. Né? Para quem estudava o dia inteiro, método Leal é isso. É sobre otimização. Para quem não estudava nada, é sobre começar a estudar. Por isso que é método, gente. Por isso que é cientificamente validado. Porque você pegar 2 alunos com perfis completamente diferentes, com momentos diferentes, a mesma metodologia funciona pros 2. Para quem me ouve falar isso, fica assim, mas como? Porque a premissa do método Leal é transformar você num especialista do seu próprio processo de aprendizagem. Então, para cada um vai reverberar de uma forma diferente. Não é sobre o meu método de estudo, né? Método Leal não é sobre a minha experiência pessoal. Isso nem é método. Isso não funciona pra mim. Não, funciona assim. Funciona, porque é você ter ferramentas para descobrir o que funciona pra você. Exato. Essa é a sacada do método. E no caso da Bia, a Bia começou a aplicar e logo no começo começou a render melhor a rotina de estudos e você começou a ter mais tempo pra descansar. E a sua mãe achou que você estava folgando, não foi? Sua mãe... Pode contar, pode contar. Gente, o Vetor, ele faz... Ele chama a Fernanda a cada 4 meses, mais ou menos, né? Eu venho 3 vezes por ano. 4 vezes por ano. Ela vem algumas vezes por ano. Toda vez eu era sempre a primeira da fileira. A gente sempre foi muito fã da Fernanda. No segundo ano do ensino médio, a Fernanda entrou na minha sala e falou, passa logo na faculdade pra te trabalhar comigo. Bora. Gente, foi a meta da minha vida. Inclusive, hoje ela está onde? Inclusive, hoje eu trabalho com ela. Gente, eu tenho 59 alunos que eu amo, adoro. E, meu Deus, eu amo meus alunos. E hoje ela é tutora do método Leal, gente, tutora da MLA, porque implementou a parada desde o começo. Mas vai lá, pode contar da sua mãe. Nessas reuniões que o Vetor fazia, era primeiro com os alunos, normalmente, depois com os pais, certo? E isso foi lá no meu início, tava implementando o método no começo, eu tava tendo resultado. E a minha mãe não tava gostando, né? Acabou a palestra, gente... Não vou envergonhar minha mãe, né? Mas ela foi abordar a Fernanda. Vamos falar assim, gentileza. Ela abordou... Vamos dizer que ela fez uma abordagem
Como é que a gente vai botar isso aqui no podcast, Bia? Me explica. Acho que abordagem é uma palavra boa. Ela fez um approach. Vamos usar o in English. Ela fez um approach de quem não tava lá muito feliz. E ela fez questão de me dizer que ela não tava feliz, não é mesmo? Gente, é porque eu tinha confiança de que o que eu tava fazendo tava certo e ia me gerar resultado. Só que eu não conseguia demonstrar isso pra minha mãe, porque ainda não tinha tido nenhum vestibular, eu só tinha os simulados. E às vezes, o seu resultado no simulado não necessariamente é reflexo da sua rotina de estudo. Não necessariamente. Às vezes, sim, eu tenho alunas minhas que elas vão muito bem no simulado. Elas são maravilhosas. Tem outras que nem tanto, e elas se matam de estudar. Às vezes, do jeito errado. Então, eu não conseguia provar meu ponto pra minha mãe. Uhum. E pra minha mãe achar que ela não tava sendo obedecida e que eu tava obedecendo uma estranha foi muito difícil pra ela. Mas, gente, saiu a nota do CIS e depois a nota do PSC, que é outro processo seletivo aqui de Manaus também, só que da Federal. As minhas notas bombaram de uma maneira que vocês não estão entendendo. Quando eu falo que eu faço direito hoje por amor, é justamente por amor, porque eu tinha nota pra medicina, eu só não quis mesmo. Ela ficou mais tranquila e foi falar com a Fernanda de novo em outro encontro. Aí corta pro segundo approach, Só né? que esse segundo encontro a Fernanda que vai contar porque eu não estava lá. Ah, foi verdade. Então, no primeiro você tava, ela veio conversar comigo muito preocupada, dizendo, olha, não tô feliz com o fato de que minha filha tá te escutando mais do que me escuta. E aí ela tava visivelmente nervosa, assim, eu escutei tudo. Falei, olha, eu entendo, respeito, ela tá melhorando muito. Aí expliquei isso, né, de que a nota no simulado, ela demora um pouco mais a subir, a performance melhora primeiro, pra depois melhorar a nota no simulado. Que ela podia ficar tranquila porque eu tava acompanhando, porque eu sou especialista nisso. E porque a Fernanda atendia minhas mensagens 10 horas da noite, então ela realmente estava me porque a Bia acompanhando. realmente me dava trabalho nesse período. E eu lembro que eu terminei essa conversa dizendo pra ela, falei, olha, eu entendo a preocupação dela estar escutando uma outra pessoa. E aí eu terminei com uma fala do tipo, mas pensa assim, ela tá me ouvindo. Podia ser muito pior. E assim terminamos a falta da primeira conversa. Gente, é porque quando eu digo pra vocês, pra você, Fernanda, que eu já contei isso milhões de vezes, até no outro papo, talvez alguém que esteja ouvindo já até sabe o que eu vou dizer. Quando eu digo que eu tava desesperada, no nível que eu... Se não fosse você, que o Vetor tivesse parceria, eu ia ouvir qualquer outra pessoa, é porque eu tava muito desesperada, gente. Então, essa frase faz muito sentido. Ainda bem que era você. Ainda bem que sou porque eu. podia ser um cara do... Senta e estuda. Senta e estuda. Tipo, tirando milhões de ideias do sovaco, né? Então, assim, Sim. não era um passo a passo científico. Corta pra esse segundo momento, que foi uma palestra que foi fazer pra pais. E aí, nesse dia, você não tava, né? Que era pra minha irmã, que eu já tava na faculdade. Já era sua irmã, é Isso. verdade, pra sua irmã. Pros pais, né, daquela faixa etária. E aí, terminou a palestra, uma palestra pra pais. E aí, o que rolou? Ela levantou a mão pra falar. E aí, quando ela levantou a mão pra falar, eu lembrei quem era, né? Eu falei, nossa, a mãe da Bia. Da Artine, a mãe da treta. Pensei comigo, ela vai me esculachar na frente de geral. Porque da outra vez foi um esculacho, mas foi um esculacho individual, não é mesmo? Pensei, putz, Pera aí, né? rapidinho. Mãe, eu te amo isso daqui. Não, você é Te maravilhosa, inclusive. Aí, beleza. Ela levantou. Cara, ela não precisava ter feito aquilo. Poucas vezes eu chorei num dia de palestra ouvindo o depoimento, mas eu esse vou dia não chorar teve também. como. Então ela fez questão, ela levantou e falou, olha, eu quero só dizer que tudo isso que essa moça tá falando é verdade. Eu também não acreditava. E ela, cara, ela fez de uma maneira tão humilde, tão humana, tão genuína, também. tão inesperada, sabe, Bia? E aí a plateia tava lotada de famílias, né, de pais responsáveis. E ela foi dizer, eu também não acreditava. Minha filha, quando começou, no começo eu só percebi que ela tinha mais tempo pra descansar e que ela tava mais tranquila. E eu não achei Que isso fazia sentido. Que fazia sentido, de como é que você tá melhorando o estudo e tá mais tranquila. Porque qual que é o senso comum? Às vezes você tem que passar mal pra passar na faculdade. Exato. Eu só lembro daquela história que você sempre conta da capa do Jornal de Brasília. Do aluno com as orelhas desse tamanho que passou em 7 faculdades. E tá esmilinguido, assim, né? Então, É o senso comum. É o senso comum. Quando a gente olha pros aprovados em os primeiros lugares que a gente tem Sim. no Brasil afora e a galera tava tomando sol no final de semana antes da prova, parece que é um insulto. Mas, gente, isso é método. O resto é achismo, o resto é se matar de estudar porque não sabe o que tá fazendo. Então eu fiquei muito feliz aquele dia de ver sua mãe falando que funciona, que dá certo. E aí ela contou uma coisa que eu não sabia. Que foi o fato de que quando ela viu que tava dando certo pra você, ela também começou a olhar pra ela, e ela também começou a se organizar, e ela também começou a usar o planner, e gratidão, e orgulho. E as técnicas que foram desenvolvidas para o contexto de vestibular, e que depois a gente já implementou em pós-graduação, e já levou pra um monte de gente, mas eu nunca tinha visto uma mãe
de aluno, de vestibulando, aplicar as técnicas. E ela foi dizer, mudou a vida da minha filha e mudou a minha vida. Hoje eu tô Isso é lindo. mais feliz, mais segura. Eu emagreci. E aí a coisa foi tomando uma proporção. Eu falei, Como assim você emagreceu? O que tá acontecendo? Que ela falou isso, é sobre ter controle da própria vida, da jornada. Então eu consigo acompanhar a minha rotina, eu tô menos ansiosa. Então eu emagreci porque eu tô mais tranquila, eu tô vendo a minha rotina funcionar. E todo mundo na sala chorou, eu chorei. Foi uma coisa assim, uma coisa louca. E por isso que eu falei, eu nunca vou esquecer essa história, né? Eu nunca vou esquecer essa história. Foi você realmente, gente, eu não falo isso porque ela é minha chefe, eu não falo isso porque eu amo ela. Que virou chefe depois. Eu falo isso realmente porque a Fê foi um divisor de águas na minha aprovação, um divisor de águas na minha calma de trocar de curso, porque há 18 anos, gente, eu não sei, talvez alguns de vocês vão passar por isso, e tá tudo bem. Há 18 anos eu queria medicina, e os 3 pilares do método são neuroeficiência, autoeficácia e bem-estar. E a parte de bem-estar do método me fez ficar em paz de escolher direito, porque isso é um tabu, né? Você desistir de medicina, você tá largando sua vida fora e tal. Mas eu ouço os meus... Eu tenho muito amigo mediciner, muito amigo que foi aluno da Fernanda. E, gente, não servia pra mim. E a Fernanda, nesse contexto, ela realmente ajudou em muitas etapas da minha vida. No relacionamento com a minha mãe. Eu passei na faculdade, em 4. E nessa questão de eu ficar em paz por ter escolhido direito, que era o curso que eu queria, né? Então, realmente foi uma grande bênção, de verdade. Fico muito feliz. Bia, se você pudesse dar um conselho pra você mesma, lá atrás, quando você tava naquele momento de muita ansiedade, de achar que não ia dar conta, de achar que era difícil demais, talvez quando você recebeu aquela nota no processo seletivo e que a nota veio baixa, se você pudesse conversar com a Bia lá, que conselho você daria pra ela? Eu acho que eu ia dizer... Calma. Deus vai colocar anjos na sua vida. Porque foi isso que aconteceu. Você foi um deles. O vetor, toda a estrutura do vetor foi outro. Os professores de lá. A minha família. Os meus amigos. Importante dizer que eu obriguei todos os meus amigos a aplicarem o método. Eu não aplicava, eu olhava gente, torto. ninguém aguentava mais. Olhava pra cara dela, ela já falava que tinha que aplicar o método. Eu tive até uma amiga que ela saiu do cursinho onde ela tava, foi pro vetor, e a gente ficou até um tempo sem se falar, porque eu tava muito insuportável. Eu realmente levei muito a sério isso. Mas é porque eu queria que as pessoas conhecessem. É o papo que eu tenho com os meus alunos agora. Para de insistir no teu erro e faz do jeito que é pra fazer, pelo amor de Deus. Então, eu falaria, Bia, tá tudo bem, foi uma nota ruim, mas você vai entrar na faculdade. Eu não ia dizer qual faculdade você vai entrar, vai dar pra você passar. E o Senhor vai colocar anjos na sua vida que vão conseguir te encaminhar direitinho, porque foi o que aconteceu. Tão linda! Bia, muito orgulho, tá? Muito orgulho de você. Muito orgulho da sua trajetória. Muito, muito feliz de saber que a equipe Leal, que hoje você inclusive faz parte, né? Que o Método Leal teve um impacto tão positivo na sua vida, na vida da sua família, da sua mãe, da sua irmã agora. Sim. E isso me deixa muito feliz. Quando eu tive coragem de assumir que eu tinha criado o Método Leal, porque foi isso, né? Eu não acordei um dia e falei que queria criar um método, eu jamais me sentiria capaz e competente para isso. Eu tava tão focada em entregar orientações para os meus alunos que não fossem senso comum, diquinha, que não fosse achismo, que eu pudesse falar e impostar minha voz e dizer, olha, eu vou te falar, eu vou te ensinar isso dessa forma, porque essa é a forma que de fato funciona. Eu tava tão focada nisso que eu não tava preocupada com mais nada. Não tava preocupada com metodologia cientificamente comprovada na época, não tava preocupada em produzir conteúdo, com nome, com logo, nada disso existia. O foco era muito, muito, muito os meus alunos. E foram eles que olharam pra mim, olharam pro que eu tava construindo e Fê, você tem um método, cara. A gente tá estudando com um método que saiu da tua cabeça, que você desenvolveu. Então, cada coisa que eu executo na minha vida, né, escolhi dedicar a minha carreira a entender como é que um vestibulando aprende, como é que um cérebro funciona, desde a época ali da faculdade, do mestrado. Mas cada coisa que eu faço só acontece porque você falou acho que você falou de uma forma que faz muito sentido, que é ter anjos na sua vida, né? Então isso só acontece porque eu tive do meu lado os melhores alunos. Eu tive do meu lado pessoas que olharam pra minha cara e falaram, você tá tão interessado em fazer isso acontecer que eu vou apostar nisso, eu vou tentar também e eu vou entregar o meu melhor. O Método Leal não é nada sem estudantes que optem e que tenham a coragem de ser diferente.
eu não apelidei vocês carinhosamente de diferentões à toa, né? É porque é muito diferente, tá todo mundo indo pra cá e você vai pra cá. É muito difícil fugir do efeito manada, principalmente quando você é jovem, quando você é adolescente, quando a mãe não concorda. Pertencer. Imagina, quando a mãe não concorda, os amigos do colégio não concordam, quando todo mundo olha pra sua cara e fala que você tá errado. Então, você é uma pessoa muito importante pra mim, muito importante pro método, por isso que você tá aqui estreando o nosso podcast gente, Papo de Aprovado, porque você implementou as estratégias, você colocou toda a sua energia, seu compromisso nisso, e não por acaso você chegou onde chegou, e eu prevejo muitas coisas boas pra sua vida. Ai, Fê, graças a Deus, sério. Eu amo isso, sabe? Eu amo o método, eu amo explicar algumas técnicas novas. Às vezes não é para as minhas alunas, às vezes é para o meu namorado, por exemplo, ele tá em processo de vestibular. Ele já aprendeu tanta coisa, os números dele aumentaram assim, absurdo, porque ele tem muito conteúdo, né? Mas às vezes ele não sabe fazer um negocinho ali do Enem, olha, faz essa daqui primeiro. Eu amo isso de paixão mesmo. E é um prazer pra mim estar aqui, é um privilégio. É muito bom saber que é recíproco, gente, é muito legal, tipo, porque por muito tempo a Fernanda ia pro teatro e aí aparecia alguma tela assim no slide. Aí lá embaixo tinha um comentário meu, porque eu já tinha visto o vídeo. Então é maravilhoso, Fê, de verdade. É tudo muito recíproco. Eu Muito amo feliz. muito estar aqui. Ai, que linda! Bia, pra gente encerrar esse primeiro episódio, que começou, acho que da melhor forma, eu tô muito feliz de conversar com você aqui. Eu queria que você deixasse um conselho pra quem é vestibulando, pra quem tá com medo do que vai vir pela frente, pra quem já pensou em desistir, talvez pra quem esteja assistindo ou ouvindo esse podcast em busca de uma inspiração pra continuar. Você não tá passando por coisas que só você passa, né? Na verdade, muito do que você tá passando é a realidade de muitos alunos. Eu sei disso porque a Fê me deixou comando conta de 59 e são situações muito parecidas. E quando elas chegam em mim, os meus alunos acham que são só eles. Por exemplo, eu tenho uma aluna que ela vai viajar agora, perto da prova. E eu tenho mais uns 10 que vão fazer isso. Então, não se sinta o único que tá passando por dificuldades, que tá passando por problemas, que tá sofrendo. Os seus concorrentes também estão. E nem veja dessa forma. Só cuide pra você dar o seu melhor. Então... E eu sou a Fernanda. E aplica o método E daquelas. aplica o método. Porque se você fizer isso, se você alinhar os 3 pilares do método, se você estiver bem, sua energia psíquica estiver bem, se você aplicar técnicas de estudo, porque eu nem falei das técnicas que eu apliquei, foram muitas, vai dar certo. Não acho que não vai dar. Vai dar certo, sim. É só uma impressão sua que não vai. Ai, Bia, eu estou há 6 anos tentando. Agora vai. Agora vai. Então deixa a galera saber, Bia, quais técnicas você mais usou. Porque acho que a maior dor de quem tá estudando há muito tempo, e, cara, já foram 23 mil alunos aprovados, é muito menino. Eu nunca conversei com alguém que tivesse chegado pra mim com 5, 6 anos de estudo pra vestibular que tivesse estudando certo. Nunca. Sim. Nunca. Exato. Nunca. Normalmente e não normalmente são erros grandes, assim, são erros grotescos. E quem tá há muito tempo fazendo o Enem, vestibular, sente uma dor diferente de quem tá no começo. A pessoa tem uma relação com o erro muito conturbada. A gente vai trazer essa pauta pra cá, a gente vai entrevistar alunos que passaram depois de 5, 6 anos de tentativa e 6, 7 meses de método leal. Passaram. Então, justamente por conta disso. Mas deixa então eles saberem que a gente não vai explicá-las aqui, elas vão ficar aqui, a gente vai falar delas nos próximos podcasts. Pra você continuar ligada. Mas conta quais foram as técnicas que você mais usou que fizeram diferença pra você. RD e CA, né? São as principais, porque a RD e CA, resolução direta, CA, correção aprofundada. Você pode achar que você faz um monte de questão e você corrige e tá certo, mas você provavelmente faz errado. E a maneira de aplicar o RD e CA certo faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, resolução direta, que é resolver Correção de maneira aprofundada. direta, as técnicas disso e correção aprofundada. Sim, foi uma das maiores. E, eu acredito que foram essas. O banho da Vitória também é meu xodó. Banho da Vitória. E as técnicas de bem-estar. Eu usei, acho que todas. O POP e o Melhores Eus. O POP, que é um procedimento operacional padrão do que fazer e do que pensar, é uma rotina de pensamento para antes da prova. Gente, eu fazia a minha prova bem assim.
Gente, eu parecia uma doida no meio da sala de prova. Meu batom tá sujo, não? Não? Tá. Eu parecia uma doida no meio da sala de prova, eu ficava bem assim. O fiscal me olhando, porque eu sentava na primeira fileira. Ele bem assim, o que essa menina tá fazendo? Mas vocês vão ver, quando ela explicar o pop, vocês vão entender porque que eu ficava... Então, o pop, vamos deixar isso aí Sim. pra um podcast pra explicar esse passo a Ela passo. vai explicar pra vocês. E o que mais você falou? Melhores eus. E melhores eus. Que Melhores é sobre eus. aumentar o seu nível de senso de competência antes da prova. É porque, às vezes, a gente estuda muito, só que na reta final parece que a gente não fez nada de suficiente. E o Melhores Eu é uma técnica que ajuda a te lembrar quem você é. Porque você não tá limitado aos seus estudos. Os meus Melhores Eus quase não tinham a ver com os meus estudos, mas quando eu via tudo que eu era, além de estudante, isso me dava uma paz pra fazer a prova. Ela também vai explicar os Melhores Eus depois. Ai, maravilhosa. Então é Bia, obrigada. Ai, eu que Muito agradeço. feliz de estar aqui. E, ó, pra você que acompanhou, comenta aqui embaixo, eu não sei onde é que você tá vendo isso, mas comenta aqui embaixo o que você mais gostou desse momento. É a nossa estreia, então eu tô Gente, aceitando que demais! dicas, sugestões, muitos elogios, porque a gente tá começando agora. Por Seja favor. gentil. Gente, meu primeiro podcast. Arrasou demais. Obrigada, Bia. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau. Tchau.